Olá! Antes do final dessa apresentação, vou compartilhar com você a fórmula da decisão. Ela tem o poder de te levar à aprovação definitiva no Enem. Não estou falando de alcançar uma possível pontuação para um curso qualquer. Estou falando de alcançar uma pontuação para seu curso tão desejado. Meu nome é Pierre e nessa apresentação vou contar para você como eu fiz para ser aprovado em Engenharia Civil na Federal após 17 anos de conclusão do ensino médio. No entanto, antes eu gostaria de compartilhar com você a história do Marcos Antônio. Marcos Antônio era um garoto humilde que morava num bairro pobre de uma cidade do interior. Aos 17 anos, não sabia o que era uma universidade e agora cursa Direito na Universidade Federal. Marcos nem sempre foi um estudante nota 10. Na verdade, ele era um aluno fraco, sem expectativas de vida. Estava bem longe do que é hoje. Vou deixar ele mesmo contar a sua própria história. Você vai ver porque ele não queria que eu incluísse essa história aqui, então sinta essa história. Eu me lembro como se fosse ontem. Estávamos no mês de agosto de 2010. Eu tinha acabado de chegar na gráfica em que trabalhava e eu sentia dentro de mim um certo cansaço, devido ao excesso de trabalho na época das eleições. E aquela tarde em especial estava muito quente lá fora. Eu estava usando uma calça jeans, um tênis velho, uma camiseta desbotada que me fazia sentir vergonha. Eu estava com 2 amigos de trabalho, Jorge e Denise, que já estavam na faculdade. Eu estava focado no trabalho, tendo cuidado na separação dos panfletos dos candidatos. Agora, essa história que você está prestes a ouvir tem algumas situações bem ruins, só que esta foi a experiência que me levou de um simples candidato até a aprovação do curso que eu sempre sonhei em fazer, e eu acho que você também quer isso. No entanto, mesmo sabendo que eu tinha que mudar, uma coisa a mais precisou acontecer para eu realmente atingir o fundo do poço e me levar a tomar atitude e realmente mudar a minha mentalidade. Eu estava sozinho, separando os panfletos dos candidatos, e então eu peguei uma caneta e comecei a escrever. E aí, naquele momento, naquela hora, aconteceu. Ao invés de escrever Daltinho, eu acabei escrevendo Daltírio. E quando viram o meu erro, perguntaram quem havia escrito aquilo. Disse que fui eu quem tinha errado e então começou a zombaria de todos da gráfica. Acabei virando motivo de piada. Nunca vi me sentido tão humilhado na minha vida. Eu olhava para todos os lados e, como um flash, vi as pessoas indo de mim. Eu decidi naquele mesmo momento tomar uma atitude que iria mudar a minha vida para sempre. Eu nunca mais vou agir ou me sentir dessa forma novamente. Naquela noite, eu fui para casa, peguei um livro de português e comecei a estudar. Posteriormente, acabei saindo da gráfica. Comecei a trabalhar no frigorífico carregando caixas cheias de carne das 4 da tarde até 1 hora da madrugada. Acabava dormindo por volta das 2 horas da manhã. Das 8 da manhã às 3h30, eu ficava na biblioteca municipal estudando. Depois desse horário, eu ia direto para o frigorífico. O sonho da minha mãe era que eu tivesse um simples emprego com carteira assinada. Foi quando eu conheci o Pierre, através de um amigo. Ele me apresentou um padrão de estudo que funciona toda vez. Os ensinamentos mudaram meu mindset, minha maneira de pensar. Eu já não era mais o mesmo. Quer saber o resultado? Acabei sendo aprovado em Direito na Universidade Federal. Antes do final desta apresentação, ele vai compartilhar com você uma fórmula sensacional que vai mudar a sua maneira de pensar. Lembre-se, apesar do meu sucesso hoje, eu realmente não sou nem um pouco diferente de você. Na realidade, a única diferença entre você e eu é que eu tive uma sorte estranha, de tropeçar neste método comprovado para ser aprovado de forma rápida e eficaz. Este é um método que permite pessoas reais, como eu e você, do dia a dia, estudantes, a conquistar a tão sonhada vaga na universidade e sentir uma das maiores felicidades na vida, que é ver o próprio nome na lista de aprovados. Esta é uma parte da história de Marcos Antônio e este é o exato método que eu irei compartilhar com você hoje, para que você, finalmente, possa conquistar estes resultados. Eu conheci o Marcos quando eu cursava Engenharia Civil e fui até a Biblioteca Municipal com um amigo de curso. Então, resolvi ensinar para ele as técnicas e estratégias que eu utilizei para passar em Engenharia Civil e diversas provas de concursos públicos. Veja como era Marcos há 1 ano e meio atrás, antes de ter acesso a essas técnicas. Meus estudos sempre, como se diz, né, foi meio deficiente, porque sempre na escola faltava muito professor, né, eu não tive uma boa base. Pelo aquele fato deles perguntar, né, fazer essas perguntas assim, eu não saber, né, pela idade que eu tinha e o nível de ensino, e o grau de escolaridade que eu estava frequentando, eu resolvi pegar firme nos estudos. Sua fisionomia era de uma pessoa ansiosa, triste, de baixa estima. Sinta agora como é o Marcos após utilizar as técnicas e ter sido aprovado em Direito e estar se dando bem. Agora ele é outra pessoa, possui autoconfiança, repassa alegria. Sinta isso na sua expressão. É muito óbvio, é muito claro.
Mais legal ainda é que o conhecimento que Marcos obteve não foi utilizado apenas no Enem. Na faculdade, Marcos atingiu praticamente nota máxima em todas as avaliações utilizando as técnicas aprendidas. Ninguém melhor do que ele mesmo para contar a respeito dessas técnicas. Pessoal, gostaria de agradecer primeiramente a Deus, depois a equipe do Mãozinha, que formatou em vídeo tudo o que me ensinaram e agora irão poder ajudar milhares de pessoas. Obrigado por ter me ajudado a realizar o meu sonho de entrar na faculdade de Direito. Minha vida mudou muito depois que tive acesso a estas técnicas. Eu estudei durante 4 anos e não conseguia ser aprovado em Direito na Federal. Cheguei a pensar em desistir em diversos momentos. Eu tinha que ser aprovado na Federal e não tinha recurso para pagar uma faculdade particular. Foi quando eu tive acesso a essas técnicas e comecei a ver meu rendimento aumentar rápido pra caramba. Comecei a acertar cada vez mais questões nos simulados e, bingo, meu nome estava na lista dos convocados. Preciso falar para você, depois de muito trabalho, esses caras conseguiram formatar um método que você precisa para ser aprovado no Enem através de alguns cursos simples e eficazes. Vou apresentar para você cada um dos cursos agora. E ainda, antes do final dessa apresentação, vou compartilhar uma fórmula que vai mudar a sua vida. É a fórmula da decisão. O primeiro curso que quero comentar com você é sobre aprovação acelerada. Na escola, no colégio de maneira geral, existem candidatos que estudam, entendem a disciplina e pouco tempo depois esquecem tudo. Você é um desses? Não bastasse isso, uma grande parte dos candidatos, devido a tanta cobrança, ficam extremamente ansiosos, nervosos e comprometem seus resultados. Existem estudantes que deixaram para depois, não se dedicaram como deveriam, agora a hora está chegando e não sabem o que fazer. Eles estudaram muitos anos e não se sentem preparados. E não bastasse isso, é comum encontrarmos estudantes que dizem ter feito todo tipo de curso, alguns dizem saber tudo. No entanto, estudam há anos e não são aprovados. Na verdade, sofrem da síndrome do copo cheio, ou seja, se o copo está cheio, não cabe mais nada. Ora, se já fizeram todo tipo de curso, se já sabem muito, por que não conseguem a nota para o curso desejado? Sim, é normal ver alunos muito bem preparados, como Marcos Antônio estavam. Vejo eles fracassarem na prova. É muito comum. Sabe por quê? Porque não dominam técnicas, estratégias de aprendizagem, não sabem utilizar a inteligência emocional. Acham que sairão melhor na prova apenas com o que sabem, desprezam técnicas comprovadas, que já aprovaram milhares de pessoas, assim como eu, nas mais diversas provas. E aqui eu preciso te falar uma verdade: se você não dominar as técnicas de aprendizagem acelerada, você é um forte candidato a não atingir o seu melhor desempenho nos estudos, e um pontinho apenas pode ser a diferença entre seguir em frente ou ficar para trás. Você sabe muito bem disso. Essas técnicas, além de te ajudarem no Enem, serão um diferencial gigantesco durante o seu curso na faculdade e para todo tipo de curso que você fizer pelo resto de sua vida. O segundo curso é chamado de Código do Enem. Marcos não tinha ideia de como esse curso é poderosíssimo até fazê-lo. Um exemplo disso é que ele nunca soube que é possível pontuar na prova do Enem, mesmo errando a questão. E o melhor, através do código, ele aprendeu a como fazer isso e aumentou sua pontuação geral na prova. E mais, existem candidatos que chutam no Enem, estão muito mal e nem sabem disso. Isso porque não conhece o sistema de pontuação do Enem, que penaliza quem acerta questões difíceis e erra questões fáceis. Ou seja, se você chutar e acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil, você será penalizado e sua nota vai lá embaixo, pois o sistema vai entender que você chutou. Se você já fez a prova do Enem ou irá fazer pela primeira vez, uma coisa é certa: possivelmente não dará tempo de você fazer toda a prova, pois você possui apenas 3 minutos para resolver cada questão. Sabe qual é o resultado disso? Você vai acabar chutando ou deixando questões sem responder. Você perderá pontos valiosíssimos. Alguns alunos cometem erros graves ao marcarem alternativas que possuem informações verdadeiras, mas que, apesar disso, não é a resposta correta para a questão. Isso tudo porque não entenderam o enunciado. Perdem pontos valiosíssimos por não dominarem o que o Enem realmente quer saber em cada tipo de questão. Escute, isso não é o que eu quero para você. E eu sei que não é o que você deseja para si próprio. O terceiro curso é o segredo da interpretação de textos. Muitos candidatos têm dificuldades na interpretação de textos do Enem.
Só que para cada uma das 180 questões, normalmente tem-se um texto. Não dominar este tema pode ser um erro mortal quando falamos em Enem. Muitos não conseguem interpretar charges, propagandas ou pior, não entendem o que a questão está pedindo. Não conseguem interpretar um poema, nem entender o que o examinador quer ao colocar o enunciado. E pior, tem candidatos que se dizem extremamente preparados, mas ao se depararem com um texto não verbal, ficam totalmente perdidos e acabam errando a questão. Marcos estava bem preparado tecnicamente, tinha profundos conhecimentos de português, de matemática, de química, mas quando se deparava com diversos textos do Enem, não tinha nem ideia do que responder. E sentia-se com raiva e incompetente. Ele me falava que era frustrante. Nessas ocasiões, ele sentia-se impotente diante da prova. Ele havia estudado por anos e não entendia o que o examinador queria. Ele não tinha estratégia para realizar as interpretações de texto. Ele havia estudado por anos de um jeito. Agora, o Enem estava cobrando o conhecimento de outro jeito. Ele havia treinado de um jeito e a luta, agora, estava sendo de outro. Vou falar a verdade para você. Haviam questões que ele sabia muito sobre o assunto, mas por não entender o que o examinador queria, acabava tendo que chutar a questão. Chegava a ser vergonhoso, ele dizia. Só quando percebeu que existe um tipo de interpretação para cada questão, uma forma de interpretar as questões do Enem, que ele foi aprovado. Foi como tirasse um fardo das costas daquele garoto. Foi um verdadeiro alívio. E o quarto curso é o Matemática Fundamental. O Enem possui 45 questões de matemática e muitos candidatos possuem uma grande dificuldade nesta área. Muitos consideram a prova mais difícil do Enem, já vão para a prova com o psicológico abalado. Se você tem dificuldades em regra de 3, em fração, divisão com vírgula, notação científica, juros, MMC e aí vai, saiba que você corre um grande risco de errar e ficar de fora das vagas por causa dessa disciplina. E o pior, normalmente, essas questões são consideradas fáceis e, como já disse anteriormente, se você erra questões fáceis no Enem, sua nota geral será muito baixa. Teve uma questão de matemática que envolvia interpretação de texto e um cálculo super fácil. Algumas pessoas consideravam essa questão extremamente difícil. No entanto, quando Marcos fez a questão, até achou que tinha alguma pegadinha de tão fácil que era. Foi quando se deu conta de que muitas vezes os alunos não achavam o cálculo difícil. Na verdade, eles não conseguem interpretar o enunciado para chegar até os cálculos. Então, se você não sabe resolver questões de matemática básica, se você não sabe interpretar a questão, posso dizer sem medo que você irá errar várias questões na prova. Se você não dominar os temas que apresentei, mesmo que tenha estudado muito, seus resultados serão comprometidos, porque você perderá muito tempo analisando questões que poderiam ser solucionadas num piscar de olhos, podendo dedicar mais tempo para outras questões e para a redação, comprometendo assim toda a sua prova, comprometendo assim seu futuro. Sua vaga no curso superior estará cada vez mais longe se você cometer esses erros mortais. Você vai cair na síndrome da escolha pontual, ou seja, você vai ter que escolher uma das alternativas. Primeiro, ficar para trás e passar mais um ano se preparando. Segundo, usar a pontuação atingida para ingressar num curso qualquer só para se livrar da pressão das pessoas. Se você fizer isso, você correrá um grande risco de se tornar uma pessoa frustrada e infeliz. E mais, ficar com a culpa do eu deveria ter estudado um pouco mais e ter feito o curso que sempre sonhei. Ou terceira opção, a mais bruta, acabar desistindo. Na verdade, daqui para frente, você tem duas alternativas. Seguir sozinho, podendo até conseguir, ou seguir direto ao alvo com as orientações destes cursos. Veja que você não precisa passar por situações muito ruins que nós passamos. Você não precisa reinventar a roda. Gostaria muito que você sentisse o que Marcos está sentindo, que você fosse aprovado como ele foi. Hoje, você tem possibilidade de estudar de maneira focada, objetiva para alcançar seus sonhos. Não precisa estudar por dias e dias assuntos que não caem na prova. Você tem possibilidade de aprender técnicas que farão você não esquecer o que estudou, métodos para acertar questões através de raciocínio lógico, mesmo não dominando o assunto cobrado. Com certeza, com o conhecimento que já possui, aliado a tudo que os 4 cursos vão te ensinar, você conseguirá aumentar absurdamente a sua pontuação. E um ponto a mais pode ser a diferença entre desistir, passar mais um ano tentando, fazer um curso qualquer ou pintar o rosto. Esses cursos
foram criados para potencializar seus resultados. Veja só essa história que aconteceu com o Marcos Antônio. Lembro-me que eu estava preparado tecnicamente, ou seja, estava bem nas disciplinas, só que isso é só uma parte do tripé da aprovação. Eu não tinha trabalhado a parte emocional e nem a parte estratégica. Na verdade, eu nem sabia que eu tinha que me preparar emocional e estrategicamente, e muito menos como fazer isso. Aqui a sacada é essa. Vocês vão aprender coisas que pouquíssimas pessoas sabem, e por isso será um grande diferencial. Quem domina essas informações fica num nível desproporcional em comparação com os outros candidatos. E mais, se você sente que não está preparado o suficiente para encarar a prova do Enem, esse método é o que você precisa. Nada terá um resultado melhor e mais rápido, garanto para você. No início, eu não entendi o que era estudar a parte emocional e estratégica. Então, um dia, o professor antes pediu para eu pegar um caderno de provas do Enem que estava em cima da mesa. Havia 16 anos que ele tinha terminado o ensino médio. Então ele disse, abra o caderno e escolhe uma questão. Escolhi a questão e dei o caderno para ele. Ele olhou, leu o enunciado, utilizou suas técnicas e disse, letra B. Olhei no gabarito e estava correta. Então ele disse, escolhe outra. Letra D, correta. Escolhe mais uma, letra C, correta. Vamos lá, escolhe mais outra, letra A, correta. Pensei, como ele consegue fazer isso? Naquele momento, eu entendi o que aqueles caras estavam falando. Os caras chegaram lá no dia do Enem sem estudar especificamente para a prova. O professor Lauro passou para Medicina e o professor Pierre para Engenharia Civil. Detalhe, na Federal. Quando eu entendi que os melhores fazem ou sabem coisas que a grande manada nem sabe que existe, eu me dediquei nessa direção. E o resultado? Semana do calouro, novas amizades, novos conhecimentos, nova vida, novas expectativas. É bom demais crescer e mudar a maneira de pensar. Eu vou fazer de tudo para que mais pessoas tenham acesso ao que eu tive e por isso escolhi gravar esse vídeo para você. Minhas condições de estudo eram desfavoráveis, só que eu consegui. E se eu conseguir, você também consegue. Eu acredito nisso. A decisão é sua. Quanto a valores, gostaria de parabenizar esta equipe. Eu gastava mais com deslocamento e lanche por mês do que o valor de todos os cursos juntos, porque o preço é simbólico pelo resultado que gerou na minha vida. Eu posso dizer com toda certeza, não tem valor que pague a sensação de ingressar no curso que você sempre sonhou e receber o reconhecimento dos amigos e família. Agora, ninguém tem mais desculpas para não ingressar na universidade. Olha, é comum vermos pessoas que não querem fazer alguma coisa e costumam arrumar desculpas para justificar. Eu não acreditei quando o professor Pierre me disse que o sonho de ingressar numa faculdade pode custar apenas R$ 197. E ainda você pode dividir os valores em 12 vezes no cartão de crédito. Se você não possui cartão, você pode comprar no boleto, pedir para alguém comprar para ti ou até mesmo fazer um cartão para você. Quanto custa seu sonho? O professor ainda me disse que você pode comprar cada curso separadamente. É só acessar o site www.dandoumamãozinha.com.br e escolher o curso que mais você deseja no momento. Ele me passou os seguintes valores. A aprovação acelerada será disponibilizada em breve. Código do Enem vai custar R$ 97. Segredos de interpretação de texto vai custar R$ 67. Matemática básica vai custar R$ 47. Ou ainda, os 3 últimos cursos num único pacote por apenas R$ 197. Eu quase não acreditei, mas é verdade. O professor ainda me disse que tem uma tal de garantia tripla. Ele disse que você poderá colocar em prática qualquer curso durante 30 dias. Se você não ver resultado no método ou não gostar do estilo de aula, se você não ficar total e completamente impressionado e satisfeito ou achar as aulas chatas, mesmo se você não gostar do sotaque ou do entusiasmo de algum professor, sem problemas. Ele disse que irá reembolsar você 100%, sem perguntas, sem estresse e sem ressentimento. Esse pessoal é sensacional, eles querem realmente ajudar. Liberaram o curso intensivo para o Enem grátis. Não dá para acreditar que existem pessoas assim. O valor do investimento é irrisório, diante dos benefícios. Eu gostaria de ter tido acesso a este método bem antes e ter me livrado do desgaste emocional e também de ter gastado tanto tempo. Meu sonho era grande. Eu trabalhava num frigorífico das 4 horas da tarde até as 1 da madrugada. Conseguia juntar uns R$2.000 e ficava alguns meses só estudando. Só que sozinho eu não estava conseguindo. O que eu posso fazer por você é isso, compartilhar minha história de mudança de vida e pedir para você mudar a sua clicando no botão abaixo. Essa é uma das minhas missões na vida, fazer com que outras pessoas mudem de vida, assim como eu mudei. Eu tinha um semblante derrotado, agora eu senti o gosto da vitória refletido no futuro melhor, e é isso que eu quero para você, e creio que você também quer isso.
Agora, como o professor Pierre prometeu no início do vídeo, ele vai compartilhar com você o que é a fórmula da decisão. Chocante e inspiradora a história do Marcos Antônio. Sou muito feliz por fazer parte dela. O Mãozinha tem como princípio fundamental mudar vidas. Liberamos nosso curso intensivo grátis e disponibilizamos outros cursos a preço de banana. Tudo isso para ajudar mais pessoas. Por essa atitude, sofremos pressões diárias. Não sei por quanto tempo poderemos continuar com estes preços. Por isso, não perca tempo e clique no botão abaixo confirmando sua opção por mudar de vida. Agora, antes do fim, vou compartilhar uma fórmula contigo que vai mudar sua forma de decidir. Veja, resultado, ele tem que ser maior do que o custo mais o esforço. Toda vez que você for decidir algo, for comprar algo, utilize essa fórmula. Você não pode sair por aí comprando na euforia. Você tem que usar a fórmula da decisão. Você pode usar esta fórmula para todas as áreas da sua vida. Vou dar um exemplo. O pacote com todos os nossos cursos custam apenas R$ 197. Resultado tem que ser maior do que custo mais esforço. Então veja. Resultado. Sua aprovação. O custo, no máximo R$ 197. Lembrando que você pode parcelar e que você pode também comprar nossos cursos separadamente. O esforço, estudar e praticar o nosso método. Esta é a sua parte. Ter acesso a um método que pode fazer com que você realize seus sonhos por apenas R$ 197 é caro ou barato? Quanto custa uma mensalidade numa faculdade particular? Então, se ser aprovado for maior que o custo de no máximo R$ 197, mas o esforço de estudar e praticar o método nessa reta final, então clique no botão abaixo e compre agora. Entretanto, se nas suas contas não valer a pena, abandone esta página agora e vá para a prova apenas com o seu conhecimento. Da nossa parte, te desejamos sucesso, sem mágoas, sem ressentimentos. No entanto, acredite, nossos cursos já foram testados e aprovados e foram formulados para te levar da maneira mais rápida até a sua aprovação. Se você conseguir aplicar essa fórmula nas mais variadas áreas da sua vida, provavelmente você chegará mais rápido e melhor. Bons estudos, estamos com você. Agora é só clicar no botão abaixo e comprar agora, para ter acesso imediato a este método de aprovação utilizado pelos tops em aprovações em provas e concursos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Mande-nos um e-mail para contato@dandoamãozinha.com.br. Te espero do outro lado, na nossa área de membros online. Um abraço!